Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à aula sobre leishmaniose visceral e falar agora sobre o tratamento da doença. Caso você não tenha visto a primeira parte, sugiro que assista antes a primeira parte para depois vir para essa segunda parte. Depois que você estabeleceu o diagnóstico do calazar ou leishmaniose visceral, a gente vai ter que tomar a decisão terapêutica. Então, o paciente com leishmaniose, ele precisa iniciar o tratamento o quanto antes. A gente tem algumas opções terapêuticas no nosso país. A primeira delas é o antimoniato de hemoglobina, também conhecido como glucantime. A segunda é a anfotericina B convencional. E a principal característica da anfotericina B convencional é sua nefrotoxicidade por ação direta da molécula. A molécula de anfotericina B ela é extremamente lesiva para os rins. Então, devido a isso, e por não haver muitas opções terapêuticas para a leishmaniose, foi desenvolvida uma maneira de que essa substância ela causasse menos lesão renal. Então, o que é que foi feito? Criaram um novo tratamento? Não. O que é que eles fizeram com a molécula da anfotericina? Cada laboratório pegou a molécula de anfotericina e envolveu numa membrana lipídica diferente. Então, cada laboratório tem sua própria tecnologia lipídica de envolver a membrana da anfotericina, a molécula de anfotericina. Então, o que é que acontece? Essa molécula de anfotericina envolvida em lipídio, ela consegue entrar no macrófago de forma muito mais rápida e eficiente. Com isso, a exposição dessa molécula às células do túbulo renal vai ser bem menor. Então, vai ser menos nefrotóxica. É importante lembrar que, apesar dessas formas lipídicas serem menos tóxicas para os rins, a toxicidade em outros sistemas ela permanece. E que opções são essas? Uma é a anfotericina lipossomal, que é o abisome. Outra é o complexo lipídico, que é a ABL7. E outra é a dispersão coloidal, que é o Anfotec. Essa última, que é o Anfotec, a gente não dispõe no nosso país. O que a gente vai encontrar de fórmulas lipídicas da anfotericina são o abisome e o ABL7. Então, vamos começar falando sobre o antimoniato de hemoglobina, ou o glucantime. Essa medicação foi uma das primeiras, esse antimoniato, né? Foi um dos primeiros a ser utilizado para o tratamento do calazar. Ele vem caindo em desuso por conta da sua toxicidade, apesar de todas as substâncias serem tóxicas. E ela tem suas limitações naqueles pacientes que têm a maior gravidade. Tem várias contraindicações e atualmente seu tratamento vai ser, o seu uso terapêutico vai ser destinado principalmente àqueles pacientes que têm um diagnóstico precoce do calazar e que não tenha contraindicações. O glucantime, ele é contraindicado para gestantes e para lactantes. Ele também não deve ser utilizado em menores de 1 ano e maiores de 65 anos. Então, anotem, que eu não coloquei no slide. Então, quem é que não pode utilizar o glucantime? Gestantes não podem utilizar, lactantes, ou seja, mulheres que amamentam não podem utilizar, menores de 1 ano de idade, maiores de 65 anos de idade, também não podem utilizar, os extremos de idade, e pessoas que tenham alguma disfunção orgânica, pacientes com insuficiência renal, pacientes com insuficiência hepática, pacientes com insuficiência cardíaca. Então, qualquer paciente que tenha alguma disfunção orgânica não vai poder utilizar. E aqueles pacientes que têm um quadro grave de leishmaniose. Então, aqueles com disfunção de órgãos, pacientes com leucócitos abaixo de 1000 também não vão ter indicação de uso. Nessa situação, abaixo de 1000 leucócitos, não é
não é uma contraindicação direta, mas por ser considerado uma forma mais grave, a gente vai privilegiar a anfotericina. Então, eu vou repetir caso alguém não tenha tomado nota. Então, gestantes, lactantes, menores de 1 ano, maiores que 65 anos, indivíduos com condição orgânica e indivíduos com leucócitos abaixo de 1000. São essas situações que a gente não pode utilizar o glucantime. Basicamente, ele vai ser utilizado por aqueles pacientes que têm um quadro leve do calazar. Então, são aqueles pacientes que têm basicamente a pancitopenia leve, com esplenomegalia e que apresentam um bom estado geral. O glucantime, ele é apresentado na forma do antimoniato de hemoglobina e a apresentação dele é toda confusa, porque na caixa dele a concentração é de 1,5 gramas por 5 ml. Na ampola vai ter a concentração 300 mg por ml, que é a mesma coisa. Eles poderiam ter escrito igual, mas eles não escreveram, né? Que é 300 mg por ml e aqui na caixinha 1,5 mg por 5 ml. Basicamente é a mesma coisa, não é mesmo? Só que quando a gente vai calcular a dose do glucantime para a gente realizar o tratamento do indivíduo, a gente não vai utilizar essa concentração do sal completa. A gente vai utilizar a concentração do princípio ativo. Então, apesar o sal completo, ele tem a concentração de 1,5 gramas por 5 ml, ou 300 mg por ml. Só que o que a gente vai utilizar para indicar tratamento, calcular a dose, é a concentração do princípio ativo. E o princípio ativo, nessa apresentação aqui, é de 405 mg por ml ou 81 mg por ml. Então, cada ampolinha dessas vai ter 405 mg do princípio ativo nos 5 ml, certo? E a dose é calculada 20 mg por quilo dia durante 20 dias. Então, a gente vai fazer um cálculo total das ampolas e vai utilizar, no máximo, 3 ampolas por dia. Aqui, eu trago um exemplo de pacientes com mais de 60 quilos. No caso, para leishmaniose visceral, a dose é de 20 mg por quilo dia do antimoniato. Esse SB mais 5 é o antimoniato pentavalente, que é o princípio ativo que está dentro desse sal, antimoniato de hemoglobina. Então, a dose vai ser de 20 mg por quilo, então 20 vezes 60, que vai dar 1.200 mg durante 20 dias, que vai dar 20 vezes 12, vai dar 24 gramas, 24.000 miligramas. Então, a gente vai dividir por 81 e vai chegar ao número de ampolas, ao número de ml, basicamente. Não é isso? Então, no caso, esse paciente de 60 quilos, o tratamento completo dele vai ser composto por 24.000 miligramas do glucantime. Então, dividido por 405, vamos ver quanto é que vai dar. Vai dar 60 ampolas. Então, a gente vai fazer 3 ampolas por dia. Ok, e lembrando, pacientes que tenham mais de 60 quilos, 70, 80 quilos, a gente vai calcular a dose total, certo? A dose máxima do glucantime são 3 ampolas por dia. Então, o que é que a gente vai fazer? Não vai fazer 4 ampolas, a gente vai estender o tempo de tratamento. Os principais efeitos colaterais do glucantime, o efeito mais marcante, mais dramático, é o alargamento de ST, levando a arritmias cardíacas com risco elevado de morte súbita. Ou seja, antes de iniciar
o tratamento com glucantime, a gente precisa realizar o eletrocardiograma desse paciente e repetir o eletrocardiograma a cada 3 dias. E fazer a medição do intervalo QT corrigido. Então, a gente vai fazer o cálculo do QT corrigido para a frequência, né? Então, a gente tem a fórmula. E se houver aumento do intervalo QT, a gente precisa suspender o glucantime. Porque se a gente persistir usando o glucantime, esse indivíduo vai fazer uma arritmia cardíaca tossado de point, que é letal, leva a morte súbita. O glucantime também está associado à pancreatite. Então, a gente precisa monitorizar a amilase do paciente. Não vai esperar o paciente ter dor abdominal para suspender. A gente monitora a amilase. Se houver elevação, a gente suspende. Precisa ser também monitorizado a função hepática, porque também é hepatotóxico. E monitorar também hemograma, que é quando a gente vai avaliar a resposta terapêutica. Então, se houver aumento de transaminases acima de 5 vezes o limite superior de normalidade, a gente precisa suspender e trocar a medicação. Outro evento que é mais raro, mas pode ser letal, é reação anafilática. Ele pode causar edema de glote. Então, se o seu paciente, em glucantime, ele começar a ter uma tosse esquisita, pode ser edema de glote. Se começar a ficar ansioso, com tosse seca que ele não tinha, de surgimento agudo, pode ser edema de glote. Então, precisa ser suspendido imediatamente e iniciar medicação específica para reverter o quadro, principalmente adrenalina e corticoide. E se o paciente não pode usar glucantime, o que é que ele vai utilizar? Vamos para as anfotericinas, né? Então, a gente dispõe de anfotericina convencional, na apresentação de 50 mg, o ambisome, na apresentação de 50 mg também cada ampola, e o AB7, na apresentação de 100 mg. Então, a anfotericina convencional, que é essa primeira, que é a anfotericina B-desoxicolato, que a gente também conhece como anfotericina convencional, porque é só o sal puro, ela é extremamente nefrotóxica. Então, a dose dela é no mar. A dose da anfotericina convencional é de 1 mg por quilo e a dose máxima diária é de 50 mg. Ou seja, a gente só pode fazer uma ampola no máximo por dia. Então, aqueles pacientes que têm mais de 50 quilos, basicamente quase todos, porque a maioria vai ser adulto. Aliás, as crianças não, mas todos os adultos, não é mesmo? Vão ter que fazer um tratamento bem mais prolongado. Porque da mesma forma que o glucantime, a gente vai calcular o número total de ampolas e vai aumentar o número de dias. Então, pacientes, por exemplo, com 100 quilos, que fariam 2 ampolas por dia. Eles não vão fazer 2 ampolas por dia, eles vão fazer 40 dias de tratamento. Porque o máximo, a dose total é 1 mg por quilo dia durante 20 dias. Esse paciente vai ter que fazer 100 mg por quilo, 100 mg por dia, não pode fazer 100 porque a dose máxima é 50, então vai ter que aumentar o número de dias, né? Esse também é um dos problemas da anfotericina convencional. A dose é bastante limitada. Da mesma forma que o glucantime, a anfotericina também pode levar a arritmias cardíacas. Então, precisa ser feito eletrocardiograma antes de iniciar e repetir a cada 3 dias para monitorizar alargamento de QT. E precisa ser monitorizada função renal. Uma característica bastante interessante da anfotericina é que o paciente pode evoluir com insuficiência renal com hipocalemia. São poucas as causas de insuficiência renal com hipocalemia. As principais são a leptospirose, que vocês já conhecem, a síndrome de Fanconi e o uso da anfotericina B, leva a disfunção renal com hipocalemia. Então, precisa monitorar, inclusive, repor o potássio de forma
preventiva. Então, a gente precisa fazer reposição basal desse potássio enquanto o paciente estiver utilizando anfotericina. E a anfotericina só deve ser administrada se esse potássio tiver valores normais. Ou seja, o paciente com potássio normal precisa fazer reposição basal para ele, para que ele não evolua com insuficiência renal e com hipocalemia. Outro fato importante é a necessidade de manter esse paciente bem hidratado, para diminuir a disfunção renal. E para aqueles pacientes que já têm insuficiência renal estabelecida ou que têm alguma comorbidade, a gente não vai utilizar a anfotericina convencional. A gente vai solicitar ao Ministério da Saúde as fórmulas lipídicas. Então, os pacientes que já têm imunossupressão secundária, pacientes com HIV, eles já usam direto o Ambisome. Então, o paciente tem Calazar e HIV, a indicação terapêutica já vai ser direto o Ambisome. E por quê? Porque é o que o Ministério da Saúde disponibiliza para os pacientes com HIV. Eventualmente, a Secretaria de Saúde do Estado vai disponibilizar a BEL7 para esses pacientes com HIV. As medicações são equivalentes em relação à resposta terapêutica. O que a gente precisa ficar atento é a diferença da apresentação. No caso, o Ambisome, ele tem a apresentação de 50 mg na ampola, e a dose do Ambisome que pode ser feita é de 3 mg por quilo dia, no máximo 3 ampolas. E será feito durante um período de 3 semanas. O Ambisome vai ser feito por um período de 7 dias, ou uma semana. O ABEL7, ele pode ser feito uma dose de 5 mg por quilo em 5 dias. Então, é o tratamento mais rápido que a gente vai ter. Um detalhe importante em relação à anfotericina é que ela causa diversos efeitos sistêmicos. Causa febre, causa calafrio, causa flebite. Então, a gente precisa ter alguns cuidados durante a infusão da anfotericina, independente da apresentação. Então, o paciente precisa ser bem hidratado. Então, antes de iniciar a infusão da anfotericina, a gente vai fazer um preparo, que é constituído por uma fase de soro fisiológico, 500 ml. A gente só irá suprimir essa fase de soro fisiológico se o paciente for cardiopata, tiver insuficiência cardíaca. Se ele não apresentar restrições de volume, a gente vai fazer 500 ml em fase rápida, meia hora, associado a um antitérmico, que vai ser ou dipirona ou paracetamol, associado a um antihistamínico, que pode ser o Fenergan, pode ser polaramine, pode ser desloratadina. A gente só não recomenda a loratadina porque ela também está implicada no aumento do intervalo QT, que para esses pacientes que já estão usando essa medicação que causa aumento do intervalo QT, não é interessante. E essas medicações, as anfotericinas, elas vão ser diluídas em soro glicosado, cerca de 200 ml de soro glicosado, e a infusão na anfotericina convencional, ela pode ser de 4 a 6 horas, no Ambisome e na BEL7 de 2 a 3 horas. É mais lenta o tempo de infusão. Certinho? Aqui eu trago o gráfico para vocês poderem entender um pouco melhor a diferença entre as anfotericinas. Então, no caso da ABEL7, que é um complexo lipídico, você vai ter a anfotericina, são essas moléculas, a molécula da anfotericina está representada por esse desenho verde. E o lipídio que o envolve são essas estruturas vermelhas. Então, você vai ter esse complexo envolvendo lipídios e anfotericina, tanto mantendo uma polaridade nessa molécula, para que ela consiga penetrar mais facilmente no macrófago. O Anfotec você vai combinar com partículas de
colesterol. Então, também vai ter essa conformação da molécula de anfotericina ligada a colesterol, que também vai facilitar a entrada na célula. E em um abisome, você vai ter essa camada dupla, envolvendo a água do interior, que levando ao interior polar, com a periferia apolar pelas gorduras. E aqui, as anfotericinas são representadas por essas bolinhas com esses tracinhos. Então, você vai ter esse complexo que vai ter uma facilidade maior de entrar dentro da célula. Outro ponto importante em relação ao tratamento da leishmaniose é que esses pacientes, eles vão apresentar, muito comum apresentar infecções bacterianas associadas. Então, eles vão caracterizar, na maioria das vezes, neutropênicos, febris, não precisa ter indicação formal de antibiótico de amplo espectro. E vão ser pacientes que vão estar desnutridos, vão ter maior facilidade de fazer úlceras por pressão, então eles precisam de acompanhamento nutricional adequado, precisam de antibiótico terapia. A indicação de transfusão de plaquetas é a mesma para as outras patologias. Então, para aqueles pacientes que têm menos que 10 mil plaquetas, tem que fazer a transfusão plaquetária. Para aqueles pacientes que têm menos de 20 mil, vai fazer transfusão de plaquetas se houver sangramento. Não há indicação de repoalbumina. Então, o que a gente precisa fazer é matar o parasita, né? Fazer o tratamento adequado, que com isso vai ocorrer a recuperação natural do fígado e a reposição da albumina. O que a gente precisa é dar nutrientes para que esse paciente seja capaz de sintetizar sua própria albumina. Então, a gente precisa da nutrição adequada. Além das medidas sintomáticas. Certo? E como é que a gente previne e controla a leishmaniose? As leishmanioses de maneira geral. É muito importante lembrar que no ciclo silvestre não tem o que fazer, porque a lotsomia ela pertence à floresta e ela vai continuar lá infectando pequenos mamíferos e raposas e não o que fazer. Em relação ao ciclo urbano, é fundamental que a gente proteja os cães, né? Idealmente, os cães de ruas deveriam receber a coleirinha, porque isso evita que eles sejam picados pela lutsomia. Então, se eles têm a coleirinha com repelente, eles não vão ser picados, então eles não vão desenvolver doença. E isso, obviamente, para um cão de casa, um cão doméstico, que tem tutores, que tem cuidadores, é básico que esses cães façam uso da coleira repelente. Então, se você tem um cãozinho em casa e ele não utiliza ainda uma coleira que seja repelente, saiba que toda João Pessoa apresenta áreas com a leucemia. Então, o seu cachorrinho pode fazer um quadro de calazar e vai ter que ser sacrificado, coitado. Né? Porque o tratamento é caríssimo, muito mais caro do que as coleiras. Outra importância é em relação à vacina. Então, os cães precisam ser vacinados contra a leishmania. Então, a grande limitação em relação à vacina é o preço, porque ela é bastante cara, né? E ela precisa ser repetida anualmente. Então, precisa fazer o teste e fazer e a dose tem que ser feita anualmente. Mas é o mínimo para quem tem um animal doméstico em casa. Outro ponto importante é principalmente nas residências que são na periferia da cidade, das regiões próximas às matas, próximas a sítios, fazer a dedetização para eliminar o vetor, que é justamente esse mosquitinho aqui, que é a leucemia, que é o mosquito palha. Então, eliminando o vetor, a gente consegue diminuir a doença. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido mais e até a próxima.